Salve Maria Santíssima, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar aqui novamente para que nós possamos então estar dando continuidade nas formações sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, tá? Para quem não me conhece, meu nome é João, faço parte do movimento Mariana Essência de Maria. Eu já gostaria de convidar você que está aí do outro lado da tela, se você não é inscrito no canal, se inscrever nesse canal para nos ajudar a atingir os 1000 inscritos. Para que a gente possa também começar a fazer as lives que nós estamos fazendo do grupo aqui no YouTube, pois facilitaria bastante o acesso daqueles que não têm o Facebook ou o Instagram, tá bom? Gostaria também de pedir para você compartilhar, curtir, comentar. Você que vai se consagrar ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista. Se você tiver alguma dúvida, vai ser disponibilizado na descrição do vídeo um link que vai redirecionar a pessoa que clicar para um grupo do WhatsApp nosso para você poder tirar as suas dúvidas para nós termos esse contato maior, tá bom? Então vamos dar continuidade. No capítulo 6º, São Luís ele vai falar sobre a figura bíblica da perfeita devoção, que é Rebeca e Jacó. O número 183, ele diz: de todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e os seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável, ou seja, uma comparação, uma base, né, algo para que nós possamos ver como é que vai ser a relação nossa com a Virgem Maria. A história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaac devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Ele, como narra o Espírito Santo, Gênesis 27. Então, leia o capítulo 6º, leia também Gênesis 27 para você poder entender como que aconteceu isso, tá? Mas como que foi essa história? Rebeca, ela era casada com Isaac e os dois tiveram 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Porém, na hora de nascer, Esaú nasceu primeiro. E na lei do Antigo Testamento, na lei judaica, todo o filho do sexo masculino, né, que nascesse por o primeiro filho do sexo masculino, ou seja, o primogênito, ele era aquele que receberia a bênção do pai na morte do pai, então ele se tornaria, vamos dizer assim, tecnicamente o pai da família, teria a autoridade espiritual sobre a família para governar a família, administrar aquela família, e subsequentemente os irmãos teriam que prestar obediência a ele, tá? Acontece que Esaú, que tinha, né, o direito por ser o primogênito, ele vendeu esse direito de primogênito dele para o irmão num dia em que ele viu o irmão comendo um prato de lentilha, ele quis o prato de lentilha e o irmão falou, então você me dá o direito de ser primogênito. E ele fez isso, ele vendeu. Então olha o absurdo, a pessoa tem uma bênção espiritual que aguarda para ela, né, que um dia vai ser dela, ela vende isso por um prato de comida. Faz notar aqui os santos, os teólogos, os intérpretes, que Esaú, ele representa muito aquelas pessoas que vivem no mundo, que gostam das coisas do mundo, dos vícios, dos prazeres, porque não ligam muito para as coisas espirituais, a ponto de, né, fazer pouco caso da bênção e vender a bênção, né, o direito de ser primogênito para o irmão por um prato de comida, ou seja, né, por ser guloso. Rebeca, que estava muito atenta a tudo, quando Isaac chama Esaú para receber a bênção, ele pede então que Esaú saia caçar para fazer algo para ele comer, então ele daria a bênção. Quando Esaú sai, Rebeca, naquela diligência de mãe, né, para fazer valer o direito do filho de receber então a bênção, já que o irmão tinha vendido para ele, ela pega Jacó, fala para Jacó ir até ali a parte da casa onde ficavam os animais, trazer para ela 2 cabritos, então que ela prepararia aqueles cabritos da maneira que Isaac gosta e colocaria, né, Jacó lá para que Jacó recebesse a bênção. E ela tinha também as vestes de Esaú, ela recobriu Jacó com as vestes de Esaú para que ele pudesse receber a bênção. Quando ele entra no quarto, o pai, que era cego, já estava cego, então ele pede, né, para que o filho fale alguma coisa, se aproxime, e o filho fala, ele fala, ora, essa não é a voz de Esaú, mas é de Jacó, então ele pede que o filho se aproxime dele para que ele possa tocar o filho, apalpar o filho, sentir o cheiro do filho. Quando ele apalpa, sente, né, a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, ele fala, ora, a voz é de meu filho Jacó, mas verdadeiramente é meu filho Esaú. Então ele concede a bênção para Jacó. No meio disso, Esaú chega, ele vê aquela cena, ele fica iradíssimo. Eu acho que ele quer chutar o pau da barraca. Não sei, acho que até a mãe, se pudesse, dar uns tapas. Ele ficou com muita raiva do irmão. A mesma coisa de Caim com Abel. Tem uma comparação muito grande, essa raiva, dessa inveja que ele tinha.
E ele só esperava a morte do pai para matar o irmão, porque ele chega pro pai e fala: ora pai, mas o senhor não tem uma bênção para dar para mim? E o pai pega, dá uma bênção terrena, né, submetendo ele ao irmão Jacó, e o pai, vendo tudo aquilo, resolve não mudar, porque ele vê uma mão de Deus naquilo ali, porque se aquilo aconteceu, né, e ele deu a bênção, tudo, ele vê que foi o querer de Deus ali. Então, Rebeca, na sua sabedoria, ela pede para que Jacó se afaste por um tempo, se ausente, vá para um lugar, né, para uma casa, por um tempo, para que a poeira baixe, né, para que o irmão não mate ele. Bom, São Luís, ele vai dizer, depois dessa história, aqui no número 185, é a explicação da história. Antes de explicar essa história, é importante entender uma coisa. A história é tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, ou seja, aqueles que serão salvos, enquanto Esaú figura os réprobos, ou seja, os condenados, tá? Então ele faz notar essa diferença, né? Essa disparidade entre Jacó e Esaú. Por que Esaú não recebeu a bênção? Esaú tinha o direito de receber a bênção, né? Jacó não tinha o direito de estar recebendo a bênção. Só que Esaú, ele era uma pessoa assim muito egoísta, vaidosa, soberba, ele era uma pessoa do mundo, ele gostava das coisas do mundo, ele não gostava da vida de oração, vamos trazer para a nossa vida hoje em dia, não era uma pessoa assim de missa, de comunhão, de confissão, de terço, nada disso, ele não gostava muito dessas coisas, tanto que a gente vê, né, que ele vende uma bênção de Deus por um prato de comida, então ele estava pouco se importando com aquela bênção. Enquanto Jacó já era aquele que estava na casa, que ficava com os pais, tinha uma intimidade enorme com Rebeca, amava a mãe, fazia de tudo para honrar a mãe, fazia de tudo para evitar ofender a mãe, gostava de imitar a mãe, era uma pessoa assim mais recolhida, ou seja, uma pessoa mais dada à oração, né? A oração, terço, novena, missa, confissão, era uma pessoa assim mais voltada para as coisas de Deus, tá? Então, São Luís, ele já, né, fazendo esse paralelo entre Jacó e Esaú, ele vai falar assim, exatamente essa o caminho entre os predestinados e os réprobos. Os predestinados, eles gostam da vida de oração, eles têm uma vida de oração, eles amam as coisas de Deus, né? Eles dão tudo por Deus, a tal ponto que a gente vê os mártires que morreram por Deus. Agora os réprobos são pessoas do mundo, pessoas que, vamos dizer, né, são aqueles assim que estão dentro da igreja, mas às vezes com o pé no mundo, né, que não sabe muito bem o que quer. Quando a gente faz notar essa história, São Luís ele é fantástico ao dizer, né? Por que a gente pode tomar dessa história uma figura para a nossa escravidão? Porque é a mesma coisa, tá? Quando Rebeca pede para que Jacó vá e pegue 2 cabritos, Jacó tinha uma confiança tão grande na mãe, uma confiança tão extrema na mãe, que fez com que ele merecesse a bênção, que ele ganhasse a bênção. Ele tinha uma confiança tão grande, né, que ele nem perguntou por que 2 cabritos, sendo que o pai já era velho, idoso, e o pai às vezes não ia comer nenhum, né? Então por que 2? Mas ele vai e faz, ele obedece. Então aqui já mostra um pouco daquilo que é a nossa vida de escravo com a Virgem Maria, nossa docilidade a Maria, aquilo que ela pede, os impulsos dela. Maria ela vai trabalhando no nosso coração, como ela trabalhou no coração daquele menino a vida inteira. Por que Jacó ele era daquela maneira? Porque Jacó ficou com Rebeca a vida inteira, ele pouco saía da casa, ele gostava de estar com a mãe, ele gostava de imitar as virtudes da mãe. Então por isso que ele era uma pessoa tão especial, uma pessoa tão querida, e é exatamente isso, quando nós nos consagramos, então nós viramos esse Jacó, nós entramos na casa de Maria, então Nossa Senhora ela começa a trabalhar a nossa vida a tal ponto de fazer com que nós amemos mais a Jesus, amemos mais a Eucaristia, amemos o terço, o rosário, amemos a novena, a vigília, a adoração, coisas que às vezes a gente não ligava muito, a gente começa a amar de uma maneira tão grande, porque Nossa Senhora vai trabalhando o nosso coração, ela vai nos modelando como Rebeca fez com Jacó. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que é afastado da Virgem Maria é uma pessoa que tem a mesma atitude de Esaú, é uma pessoa que não liga muito para a mãe, que não faz de tudo para a mãe, então é uma pessoa que a mãe também ama. Rebeca amava os 2 filhos, mas por que Rebeca ela preferiu fazer isso? Porque ela fez valer o direito do filho na qual Esaú tinha vendido ao direito de primogênito, e ela sabia, da sabedoria divina, que o
filho daquela maneira não usaria bem esse direito, se ele recebesse essa bênção. Tanto que tudo isso aconteceu. Então Nossa Senhora é a mesma coisa. Às vezes Nossa Senhora, ela pode estar amando uma pessoa. Nossa Senhora pode estar amando, não, me desculpa, ela sempre ama. Nossa Senhora ama a todos, só que vai muito da abertura que nós damos para ela, porque se Isaú ficasse na casa, talvez ela nem não faria isso se Isaú tivesse ali, porque ela estaria modelando o coração dos dois, tá? Ela estaria fazendo com que os dois se voltassem mais para Deus, como ela fez com Jacó. Então Nossa Senhora, ela faz isso, ela vai modelando nosso coração, ela vai trabalhando em nós, ela vai ali fazendo como que uma forma, tirando aquilo que não é de Deus, colocando aquilo que é de Deus, e essa confiança extraordinária que nós acabamos tendo na Virgem Maria é algo fantástico, é algo maravilhoso. A gente começa a comungar melhor, nós começamos a rezar com mais vontade, nós ficamos mais fortes, porque às vezes a dificuldade, o problema da vida, ela continua vindo, mas quando nós estamos com Nossa Senhora, é a mesma coisa de Jacó com Rebeca. Quando ele teve medo, se o pai não daria a maldição ao lugar da bênção, e a mãe falou, não te preocupes, seu pai não fará isso, mas se fizesse, eu tomaria sobre mim. Então aquilo gera confiança, sabe? É essa confiança que nós temos na Virgem Maria, a confiança de se entregar para ela, a confiança de estar amando Nossa Senhora, de estar próximo dela, para que ela nos faça merecedores do céu, merecedores da graça de Cristo, merecedores da salvação, porque a salvação ela é de todos, só que as pessoas, não é porque Jesus morreu na cruz que todos estão salvos, porque nós precisamos pegar a salvação e aplicar para a nossa vida a salvação de Jesus, os méritos de Cristo. Então ela faz com que nós façamos isso perfeitamente, que nós apliquemos a salvação, que nós vivamos a vida na graça de Deus, né? Que amemos mais todas as coisas de Deus. Então ela é aquela que está, né, volto a dizer, está ali nos preparando, ela está ali nos formando para tudo isso. Então, quando nós nos entregamos para Nossa Senhora, é a mesma coisa. A gente não tem mais medo, mesmo que a gente tenha medo, a gente confia tanto nela que os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas a gente está ali com ela está nos sustentando, ela está nos guiando, ela está sempre perto e próximo de nós, com aquele jeitinho de mãe, e isso já não nos assusta mais do que da maneira como se nós fôssemos os Esaús longe de Nossa Senhora, tá? Então, assim, essa relação é extraordinária, esse texto da Sagrada Escritura, porque mostra muito daquilo que é a relação do escravo com a Virgem Maria. Então, se você não se consagrou, se sinta como um Jacó que estará entrando na casa de sua mãe Rebeca no momento da consagração para viver ali eternamente com ela, tá? Então, São Luís ele também ele fala um pouco, dá uma continuidade um pouquinho aqui para frente, no artigo 2º, aqui ó, o número 201, ele vai falar, artigo 2º, a consequência, né? Qual que é a consequência, então, de nós sermos esses Jacós, né? O que vai acontecer? O que muda na vida de uma pessoa que entra na casa de Rebeca ou entra na casa de Maria? Ele vai dizer, né? Vejamos agora os amorosos serviços. Aqui está uma diferença extraordinária, uma diferença muito grande. Quando nós nos entregamos para Nossa Senhora ela passa a prestar alguns serviços para os seus escravos, que aquelas pessoas que não são consagradas, elas podem até ter um pouco desse serviço, mas não com tanta intensidade, porque a intensidade ela vai da abertura de coração. Então Nossa Senhora derrama cada vez mais graça no coração daqueles que dão a ela uma abertura maior para que ela trabalhe na vida dessas pessoas. Então os serviços que Nossa Senhora Santíssima Virgem presta, né, como a melhor de todas as mães, presta aos seus fiéis servidores, que se lideram de maneira que expus, né? E segundo a figura de Jacó. Então ele vai falar o que muda na vida do consagrado. Primeira coisa, ela os ama. Primeiro ponto, ela os ama. Tá? Então, o amor de Nossa Senhora pelo seu escravo é algo extraordinário, sabe? É aquele amor de mãe, é um carinho, mas é uma coisa forte, é uma coisa que começa a fazer um processo de cura no nosso coração, começa a fazer um trabalhar na nossa vida para tirar as coisas que não são de Deus na nossa vida e colocar as coisas que são de Deus na nossa vida, sabe? É um carinho, um aconchego da Virgem Maria, que é algo que somente quem se consagra pode sentir, tá? Então, primeira coisa, ela os ama. Segundo ponto, segundo serviço, ela os sustenta no corpo e na alma. Nossa Senhora vai fazer de tudo para te deixar de pé.
Nós precisamos lutar, mas ela nos dará graça, nos dará auxílio, ela irá nos sustentar. Então, se você, meu irmão e minha irmã, não consegue ficar de pé, olha a grande graça. Se você se consagrar e se entregar à Virgem Maria, você vai ter ela como uma prestadora, vamos dizer assim, ela vai prestar esse serviço para você, ela vai te dar essa ajuda, esse auxílio abundantemente, te sustentando, te segurando, tá? Te mostrando, filho, não vai por aí porque aí é perigoso, vai por aqui agora, te dando alguns clarões, algumas iluminações, assim, iluminando, né, o seu caminho para que você possa ver. Terceira coisa, ela os guia. Tá? Nossa Senhora, ela passa a ser essa guia que vai iluminando o caminho para que nós enxerguemos, né, qual que é o caminho de Cristo, qual é a vontade de Deus, o que é o querer de Deus para a nossa vida, já que às vezes nós não enxergamos muito bem isso. Por exemplo, quando ela prepara a comida, o grande diferencial é que ela sabia o que Isaac gostava de comer, porque ela era esposa de Isaac, ela preparava a comida já para ele. Nossa Senhora sabe a vontade de Deus, ela sabe o querer de Deus, porque ela vê Deus face a face, então ela sabe exatamente o que Deus quer de nós. Agora, às vezes, nós não sabemos o que Deus quer de nós, porque a gente fica com dúvidas, então Nossa Senhora é aquela que nos ilumina para nos tirar todas as dúvidas. Quarta coisa, ela os defende e ela os protege. E aqui tem uma coisa tão interessante que eu vou querer ler um pedacinho desse final aqui, que sempre me chamou muito a atenção, número 210, tá? Ela vai falar assim, Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sobre as asas de sua proteção como a galinha aos seus pintainhos. Fala-lhes, abaixa-se até eles, condescende com suas fraquezas, cerca-os para livrar do falcão e do abutre, acompanha-os como um exército posto em linha de batalha. Cântico 6:3. Um homem rodeado, preste atenção nessa parte que é linda, um homem rodeado por um exército bem disciplinado de 100.000 homens poderá temer os seus inimigos? Acho que não, né? Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, como augusta rainha dos céus, tem ainda menos a temer. Esta boa e poderosa princesa dos céus enviará batalhões de milhões de anjos em socorro de um de seus servos, antes que se pudesse jamais dizer que um fiel de Maria, que nela confiara, tenha sucumbido ante a malícia, o número e a força de seus inimigos. Olha que lindo isso, né? Um homem com um batalhão de 50.000 homens bem treinado não tem medo do inimigo, né? Pois bem, aquele que se entrega a Nossa Senhora, aquele que ama a Nossa Senhora, aquele que vive a Virgem Maria, né? A santa escravidão, tem menos medo ainda, porque ela é muito mais poderosa que um batalhão de 50.000 homens, tá? Então isso é maravilhoso. Por último, a última coisa, ela intercede em seu favor. Nossa Senhora, ela vai virar a nossa grande intercessora para nos alcançar a graça de Deus, para nos alcançar o amor de Deus, para nos alcançar as bênçãos de Deus. Ela irá interceder tanto em favor do seu escravo que ela irá abrir as comportas do céu, a comporta da graça, da misericórdia, da bênção, da cura, da libertação, da restauração, da unção, do fogo, do poder, da glória, a tal ponto que a gente pode começar a pegar, né? Se a gente analisar, isso daí é uma coisa que você pode ver. Quem são os melhores padres que você conhece? Quem são as melhores bandas que você conhece? Quem são os melhores pregadores que você conhece, que você admira? Os melhores amigos? Todas essas pessoas de igreja que você fala, nossa, é uma pessoa do fogo, é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa transformada em Deus. Agora pare para pensar, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa é Mariana Rocha. Porque quem é mariano é do fogo, quem é mariano é perseverante, quem é mariano encara a porrada, encara o baque. Por que encara? Né? Porque estamos com a Virgem Maria, porque nós temos ela do nosso lado. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o meu anjo da guarda está aqui, a Virgem Maria está intercedendo por mim nesse momento, então isso me dá confiança, isso me dá força para continuar, mesmo nos momentos de desânimo, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores. Olha, meu irmão do céu, eu já não sei nem o que eu falo mais para você, mas a única coisa que eu queria te dizer por fim, depois de falar de tudo isso, de Rebeca e Jacó, meu irmão, isso aqui, esse tratado é uma loteria ganha. É como se tivesse um prêmio de loteria que você já sabe os números que você tem que jogar, você vai ser ganhador único. Isso aqui é muito mais do que isso.
tá? Isso aqui é uma loteria premiada, muito mais, porque a graça, o amor da Virgem Maria é algo transformador, é algo que muda a nossa vida, é algo assim surreal, só quem se consagra para saber mesmo como que é viver a Virgem Maria, estar perto dela, sentir o carinho dela, sentir o aconchego dela, sentir o abraço de Nossa Senhora, sentir o colo de Nossa Senhora, no momento de dor, de angústia, de dificuldade, entrar dentro do ventre de Nossa Senhora. Gente, é uma coisa assim, é um sentir-se tão protegido, tá dentro do ventre de Maria, nos momentos de dificuldade, que é algo assim que a gente fala, meu Deus do céu, mas gente, que burro que eu fui, por que eu não conheci isso antes, por que eu não me entreguei antes, sabe? Vai ficar tão mais fácil buscar a santidade, viver a santidade depois de se entregar a ela, porque Nossa Senhora, ela é o elevador para o céu, enquanto tem uns que estão a picareta tentando subir ao céu, Nossa Senhora é o elevador, sabe? Ela é o jato que vai fazer a gente subir assim para Deus, para as coisas de Deus, de uma maneira extraordinária. Então eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Rezem por nós aqui do movimento, rezem para que nós tenhamos a perseverança de dar continuidade nas formações, rezem para aqueles que irão estar fazendo a consagração, viver o mês de preparação, acompanhem tá, os próximos vídeos que estarão saindo, as orientações sobre os exercícios espirituais, como que vai proceder a consagração, tá? Porque até onde nós sabemos, talvez dia 13 de julho as igrejas, pelo menos a nossa, né, ela ainda não está reaberta ao público, então nós iremos estar informando vocês por aqui, por esse canal, tá bom? Acho que eu já falei bastante, então vamos encerrar a formação de hoje. Leia o tratado, leia Gênesis 27, tá? Para que você possa entender bem e já começa a se sentir nesse colo de mãe que é maravilhoso, tá bom? Então fiquem com Deus, salve Maria!